Leis de Newton. Agora a gente vai falar mais sobre as leis, né, de Newton. Lembrando que Newton explicou a causa do movimento, né? Então, pessoal, as leis de Newton elas são separadas em três. Vou começar falando da primeira lei. O que são as leis de Newton? São leis que vão dar um suporte, né, teórico, que vão conseguir explicar a causa do movimento e assim também vai conseguir caracterizar o movimento, né? Então são que as leis são basicamente suportes teóricos, né, embasamentos teóricos para que possa conseguir explicar o movimento. Tá? Tem a primeira lei de Newton, conhecida como lei da inércia, acho que todo mundo já ouviu falar. Que é a primeira lei, né, que vai dar um embasamento teórico, vai dar o primeiro suporte teórico, no caso, para que a gente consiga o quê? Descrever as outras leis, né? E com isso, né, classificar e caracterizar o movimento de uma forma geral, né? A primeira lei de Newton, né, que é a lei da inércia, ela é um suporte, né, para a segunda lei. E ela diz que todo corpo, ou, vou colocar assim mesmo, todo corpo, em seu estado de movimento, todo corpo em seu estado de movimento, permanece no mesmo a menos que uma força externa atue sobre ele. Então, todo corpo em seu estado de movimento permanece no mesmo, a menos, né, que uma força externa atue sobre ele. O que ele está dizendo? Olha, que o corpo ele vai manter seu estado de movimento até que exista alguma força externa que vai atuar sobre ele, e essa força externa, ela tem que ser uma força que resulte o quê? Na mudança desse estado, tá? Bom, o que a gente pode... Newton definiu como estado de movimento. Ele chamou essa grandeza P, vetor P, como momento, certo? O momento, P, ele nada mais é do que o produto entre a massa vezes a velocidade, tá? Então, se eu mantenho esse estado de movimento constante, significa que o meu momento vai ser constante. Se o meu momento é constante, o meu estado de movimento é o quê? É sempre o mesmo. Agora, se eu pegar e variar o momento, vamos supor que o P varia, o momento linear, que a gente chama, se esse P varia, eu vou variar a velocidade, tá? Ou melhor, eu vou variar, esse momento P varia, eu alterei meu estado de movimento, então existe uma força sobre ele. Bom, então, o que a gente pode, então, obter pelo momento? A gente pode obter duas grandezas, que é a velocidade, ou seja, se eu vario a velocidade, eu vario o momento P, certo? E se eu altero a massa, ou, ou a massa ela é responsável pela dificuldade de alterar esse estado de movimento, né? Ou variando ela, ou simplesmente mantendo constante, a gente tem que a massa, né, é uma grandeza que é responsável pela inércia também, né? Por quê? Porque quanto mais pesado, mais difícil, né? Quanto mais massa, mais difícil de retirar esse corpo do seu estado inercial, ou seja, mais difícil alterar o estado de movimento, certo? Então a massa também está relacionada com o estado de movimento, que a gente pode o quê? Caracterizá-la pela essa grandeza P, que é o momento, que é dado pelo produto da massa e pela velocidade. Ou seja, velocidade e massa são duas grandezas relacionadas com o quê? Com o estado de movimento. Por quê? Porque a velocidade é a característica do movimento do corpo, não é isso? É o quanto o corpo anda no estado num determinado tempo. E a massa representa o quê? Na dificuldade de retirar esse corpo do estado de movimento. Se eu variar a massa, eu também estou variando o P. Assim como também se eu variar a velocidade, eu também vario o P. E o P é o momento, né? E o momento é a característica do meu estado de movimento. Tá certo? Então vamos colocar essa ideia que é o seguinte, então. Então a inércia, que representa o estado de movimento, ela está associada a P. Só que P, ela está associada a duas grandezas, que é a velocidade e a massa.
certo? Bom, então P está associado à velocidade e à massa. Se eu alterar a velocidade, eu estou alterando o estado de movimento, porque a velocidade caracteriza o meu movimento. Se eu alterar a massa, eu também mudo P, né? Que é o quê? É a grandeza associada ao estado de movimento. Por quê? Porque a massa está associada à dificuldade de alterar o corpo do seu estado de movimento, né? Exemplo, quanto mais pesado, mais difícil você mover algo, né? Ou seja, você precisa de aplicar mais força, certo? Então, a gente tem essa ideia aqui da inércia, né? A inércia é a dificuldade, ela diz que todo corpo tem todo corpo vai permanecer no seu estado de movimento, a menos que haja alguma força sobre ele. Bom, o que Newton quer dizer, então, em termos de velocidade? Que é o seguinte, se a velocidade é igual a constante, o P é constante. Ou seja, ele vai manter a inércia. Certo? Ou seja, a força resultante é nula. Ok? E V constante, ele pode ser zero também, tá? V igual a zero, ele também é uma velocidade constante, tá? Agora, se a velocidade V, ela varia, isso implica que eu tenho uma força resultante. Certo? Basicamente, então, essa é a lei da inércia, né? Bom, o que Isaac Newton fez? Ele fez toda essa preparação e falou, olha, se o corpo ele está no seu estado inercial, vai ter que existir alguma força externa para que retire ele desse estado inercial. E essa força externa vai alterar o quê? O parâmetro P, que é o momento. Ok? Então, para alterar P, aí ele utilizou aquela definição de derivada, né? Então, se eu derivo P, ou seja, a derivada nada mais é do que avaliar a variação do P. Não é isso? dP é a variação dessa grandeza. Então, olha só, se eu vario P em um certo intervalo de tempo, a gente vai ter o quê? Eu vou assumir a massa constante, tá? Vai ser a derivada de massa vezes a velocidade, que a gente definiu que P é massa vezes velocidade. Se eu assumir a massa constante, lembrando que se a massa variar, eu também vario P, né? Que seria derivadas parciais, né? Vou fazer a derivada parcial aqui, só para vocês verem, né? Que isso aqui pode ser um caso generalizado. Então vai ser o quê? Um dm dt vezes v mais m dv dt. Ou seja, se eu falar, não, a massa é constante, esse cara é zero. Então, dp dt, ou seja, derivada do momento no tempo, ele vai ser igual ao quê? A massa vezes a derivada da velocidade no tempo. A derivada da velocidade no tempo é a aceleração, não é? Lembra lá? Ou seja, nós vamos ter que dp dt é igual a massa vezes a aceleração. E a massa vezes a aceleração, a gente vai chamar isso de força. Olha só o que Newton fez. Isaac Newton definiu a força utilizando conceitos de derivada. Ou seja, ele desenvolveu o ferramental do cálculo para definir a força. Então, aqui nós chegamos na segunda lei de Newton. Olha só, ele fez toda uma preparação, definindo a inércia, definiu a inércia, o momento, que é a massa vezes a velocidade, verificou casos em que V é constante, o P vai ser constante, então ele vai manter o seu estado inercial, porque ele disse isso na primeira lei. Se a velocidade varia, eu vou ter uma força resultante. Como que ele verificou isso? Ele variou o momento, ou seja, variou o momento no tempo, fez a derivada, utilizou o ferramental do cálculo, assumindo que a massa vai ser constante, imagina que o seu corpo, a massa não varia, vai dar o quê? A derivada do momento é a massa vezes a derivada da velocidade no tempo. Mas a derivada da velocidade no tempo é a aceleração, ou seja, a derivada do momento no tempo é a massa vezes a aceleração. E ele falou que isso é igual a força. Certo? Então, pessoal, Isaac Newton, ele utilizou o ferramental do cálculo e assim conseguiu chegar nessa expressão. Ele não chegou na expressão da força do nada. Ele precisou do ferramental do cálculo. Ok? Agora, um outro detalhe aqui. Se eu não considerasse a massa constante, eu teria variação do momento. Alguém sabe quando eu posso ter um exemplo como esse? Quando minha massa varia? Alguém já viu lançamento de foguete? Se você pegar o foguete, ele começa com aceleração, a massa dele é constante. Conforme ele vai queimando combustível e expelindo aquela massa de gás, o que acontece?
o momento desse foguete vai alterar, ou seja, ele vai sofrer na ação de forças. E depois que ele solta aquela cápsula de combustível que ainda é massa para ele, quando ele solta, ele dá uma acelerada. Então, pessoal, a segunda lei de Newton, ela considera também a alteração de massa, tá? Então, quando você tem, por exemplo, o lançamento do foguete, além da aceleração devido à queima do combustível de expelir esse gás, eu também tenho a aceleração pela alteração de massa, tá? A gente vai ver casos, a maioria dos casos, com massa constante, ok? Certo? Então, aqui nós temos o quê? A segunda lei de Newton e a primeira, tá? Então, agora eu vou falar da terceira lei de Newton, para a gente fechar essa ideia das leis de Newton. Então, a terceira lei de Newton. O que Newton fez? Falou, não, então beleza, eu vou ter um sistema fechado, aqui é meu sistema físico, né? O que ele viu? Ele viu o seguinte, que se esse sistema aqui, esse sistema ele está falando o seguinte, ó, que a força resultante desse sistema é igual a zero. O que ele está falando? Ele está falando que esse meu sistema, ele não tem variação de velocidade. Ou seja, ou esse sistema, a velocidade dele é constante, ou esse sistema, a velocidade dele é zero. Então, para a gente falar o seguinte, não, meu sistema aqui tem velocidade igual a zero. Ok? O sistema físico. Aí vamos supor que dentro desse sistema, eu coloco duas esferas, elas vão se chocar. Certo? Olha só, eu tenho V1 e V2, certo? As duas vão se chocar. Se as duas se chocam, vai ter a 1 vai fazer a força na 2, a 2 vai fazer a força na 1. Só que o meu sistema fechado aqui, ó, ele vai estar parado. O sistema físico. Aí o que acontece? Antes, o que a gente tem aqui? O momento da... A gente está até vendo colisões aqui, mas essa colisão que a gente está vendo é para a gente determinar a terceira lei. Depois a gente vai retomar isso. Mas olha só. O momento da esfera 1 é igual a massa 1 vezes a velocidade de 1. Agora, o momento da esfera 2 é igual ao quê? A massa de 2 vezes a velocidade de 2. Certo? Bom, o que a gente tem? Que se meu sistema aqui, a velocidade dele é resultante é igual a zero, o que nós vamos ter? A gente vai ter aqui. Se a força resultante do meu sistema é igual a zero, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui a derivada do P1 no tempo, mais a derivada de P2 no tempo, ou seja, derivando o momento deles em qualquer instante, isso vai ter que dar igual ao quê? Zero. De modo que isso aqui, ó, é igual à força 1. E esse aqui é igual à força 2. E eles vão se chocar, né? Ou seja, a força 1, ou seja, a força que 1 tá variando, vai ser igual a força que 2. Ou melhor, igual a menos a força 2 que está variando. Porque eu vou passar esse cara para cá e ele vai negativo. Ou seja, qualquer variação do momento da esfera 1, qualquer variação dela vai me dar a força. E qualquer variação do momento da esfera 2 vai me dar a força aqui. E que força que é essa? É a força de choque entre as duas. Olha aqui a terceira lei de Newton. A lei ação e reação. Ou seja, se eu sei que as duas vão se chocar, vai ter a variação do momento. E a variação do momento da esfera 1, que é dada pela força 1, vai ser igual a menos a variação do momento da esfera 2. Por quê? Porque a força resultante do meu sistema fechado tem que ser zero. Certo? Então, isso aqui é a terceira lei de Newton. A lei da ação e reação. O que ela diz? Que se o corpo A faz uma força no corpo B, o corpo B vai fazer uma força equivalente, porém de intensidade, porém de sentido contrário, né, à força do outro corpo, né? Então, por exemplo, se essa esferinha 1 vai se chocar, no momento que ela se choca em 2, a força que 1 vai fazer em 2 é igual a menos a força de 2 que exerce em 1. Então, é a questão da lei da ação e reação. Ou seja, a variação do momento da esfera 1 vai ser igual a menos a variação do momento da esfera 2. Porque a força resultante do meu sistema fechado tem que ser igual a zero. Essa é a lei da ação e reação. Note que, então, que o par ação e reação, vou colocar aqui que isso é importante, o par ação e reação acontece em corpos diferentes. Vamos pegar um exemplo mais tranquilo. Olha só, quando você está caminhando
Imagina aqui quando você está caminhando. O que você faz? Você faz uma força para trás. Ou seja, a força no chão, a força do pé no chão, que é o PC, que a gente vai chamar, FPC, a força do pé no chão, é para trás. E o que essa força vai fazer? Vai fazer com que você vá para frente. Eu vou chamar isso aqui de força do chão no pé. Olha o parar ação e reação, força do chão no pé. Olha aqui, ó. Então a força do pé que você aplica no chão é igual a menos a força, né, do chão aplicada ao pé. E por isso que você vai para frente. Não é isso? Então olha aqui o parar ação e reação, né? Mesma coisa, se você estiver remando, né? Outro exemplo. Se você tem aqui um objeto na superfície, a gente sabe então que existe um campo gravitacional que atua com uma força-peso no objeto massivo. Aí como resposta aqui, pela força de contato, eu vou ter a força normal. Tá? Agora, se a gente considerar o planeta, vai existir uma força-peso para cima, que é a força de atração do objeto. Estou considerando o planeta. Então, vai ser uma força-peso para cima, que é a força de tração da Terra ao objeto. E também vai ter o quê? Uma força normal diferente aqui. Deixa eu pôr em preto. Uma normal para baixo, que é a superfície do objeto sobre o planeta Terra. Então, sempre eu vou ter o par, ação e reação. Então, se o planeta Terra faz uma força-peso sobre o objeto massivo também faz uma força-peso sobre o planeta Terra. De modo que se eu tenho a normal atuando aqui pelo contato da superfície da Terra com o objeto, eu vou ter uma normal para baixo, que é a superfície do objeto atuando no planeta. Olha a paração e reação. Então, ó, esse par atua com esse, e as forças peso também. Entenderam a ideia? Então, paração e reação acontece em corpos diferentes. Ok? Olha aqui também o exemplo da pessoa andando. Então, Isaac Newton definiu essas 3 leis, né, para descrever o movimento. Ok? Sobre essa ideia do sistema fechado, vou pegar um exemplo. Meu sistema fechado, a força resultante é zero. Exemplo, um cilindro de oxigênio. Você tem N moléculas de oxigênio se chocando lá dentro. Essas moléculas se chocando, tem força entre elas, ou seja, tem variação de momento entre elas. Mas você não vê um cilindro de oxigênio movendo. Então, meu sistema tem a força resultante zero, que é o quê? Meu cilindro de oxigênio. Se esse cilindro de oxigênio está parado, a força resultante sobre ele é zero. Agora, imagina, se tudo estivesse chocando lá dentro, e começa, se a força resultante de tudo que se choca dentro do cilindro de oxigênio for diferente de zero, o que acontece? O meu cilindro de oxigênio vai mover. Ele vai começar a andar sozinho. Aí como caso se tivesse um furo? Como se tivesse um furo. Se ele tiver um furo, o que acontece? Se você tem um cilindro de oxigênio que tem um furo e ele começa a mover, acontece o seguinte, que a somatória de força internamente dele ali é diferente de zero. Né? Ou seja, eu vou ter uma força resultante. Aí meu sistema vai andar. Olha aqui, ó, se você pegar uma pessoa andando, se você pega a pessoa andando, você vê que tem uma força atuando, que é a força essa força que faz você andar. Mas se você considerar o planeta Terra e a pessoa andando, se você verificar os dois, a força resultante dos dois somadas vai dar zero. Ou seja, a variação do momento do homem mais a variação do momento da Terra é igual a zero. Ok? Por quê? Porque tem que valer a terceira lei de Newton. O que a gente faz para resolver um problema? A gente esquece, não é que esquece, né? A gente sabe que existe a terceira lei, mas a gente analisa o corpo isolado. A gente, por exemplo, quando você vai analisar a força que o rapaz vai ter que andar, você analisa só o rapaz. Mas você sabe que essa força que o rapaz está aplicando, ou melhor, essa força que esse rapaz está sendo submetida, também ele está aplicando à superfície, que é o planeta, né? Que é o chão. Ok? Então a gente tem que o quê? Para a gente resolver um problema de mecânica, a gente tem que considerar o quê? A primeira e a segunda lei, né? Lembrando que a primeira lei é a preparação para a segunda, e também tem que considerar a terceira lei. Também, a primeira lei é a preparação para a terceira. Só que a terceira lei, ela olha o meu sistema como um todo. Né? Mas quando a gente vai resolver um problema de física, a gente analisa um corpo individualmente, certo? Então a gente olha o corpo A, o corpo B, o corpo C. E depois de analisar cada corpo individualmente, tem que ser válida qual? Lei? A terceira lei de Newton. Ou seja, a força resultante no meu sistema físico fechado tem que ser igual a zero. Tá certo?